Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício e nesse canal eu falo um pouco sobre o cultivo de plantas que eu faço aqui no terraço do meu apartamento. No vídeo de hoje eu vou trazer vocês junto comigo para fazer o plantio de 4 vasos, então são 3 vasos grandes e um vaso pequeno. Eu vou mostrar o tipo de substrato que eu uso, o tipo de adubo que eu uso e quais plantas eu escolhi para fazer o plantio hoje. Começando então pelo vaso, porque todo vídeo que eu posto eu recebo perguntas sobre os vasos que eu uso aqui. Então, o vaso que eu estou usando é esse daqui, é um vaso da Leroy, comprei na Leroy Merlin, acho que é a marca própria deles, a marca chama Geolia, eu não sei qual é o modelo, mas é um vaso de 70 centímetros de altura por 40 de largura. É um vaso alto, que era o meu objetivo aqui, para eu poder ter variações de altura nas plantas. E ele estava em promoção semana passada, o preço cheio dele era mais de R$250 e eu paguei por volta de R$130. Então aproveitei e comprei 3 vasos desses. É um vaso de, parece que de polietileno, um vaso super rígido, imagino que vai durar a vida inteira aqui. Agora falando do substrato, para vasos pequenos e com plantas ornamentais, eu tenho usado exclusivamente o substrato da Carolina Soil, então deixa eu mostrar aqui para vocês. É esse aqui. Esse substrato tem várias vantagens. A primeira é que ele não mancha o piso, então ele é um substrato à base de turfa, você pode deixar cair, é super fácil de varrer, ele não deixa mancha nenhuma para trás, então isso é um super diferencial. Ele também é muito mais leve do que um substrato à base de casca de pinos ou substrato ou terra vegetal. Então um saco desse tamanho de terra vegetal geralmente pesa uns 25 quilos, o de casca de pinos pesa de 18 a 20 e esse aqui pesa nem 10 quilos. Então faz bastante diferença para você ficar movendo os vasos, manipulando depois. Essa é uma marca para uso profissional, então eles têm mais de 40 tipos de substrato para finalidades bem específicas, mas eu uso dois tipos, o 35 e o 75. A diferença entre eles é só que o 35 tem casca de arroz e o 75 não tem. Então o 35 ele drena muito melhor e o 75 ele retém muito mais água. Todos eles são base de turfa com perlita, com vermiculita, mas assim, são ingredientes bem premium, digamos, e quando você manipula esse tipo de substrato dá para perceber claramente a diferença para um substrato mais convencional. Para quem está curioso sobre o preço, então o substrato da Biomix, que é o que eu costumo usar, eu pago entre 28 e 35 reais, depende da loja, depende da época do ano. Esse aqui é um pouco mais caro, eu pago entre 42 e 45 reais cada embalagem dessa, mas por uma diferença de 10 reais eu acho que vale super a pena. Falando agora sobre adubação, a adubação em vaso é essencial, porque como você está jogando água o tempo todo, os nutrientes estão sempre saindo pela drenagem. Então eu uso, além do adubo líquido que eu uso, aplico ali semanalmente, quinzenalmente, eu uso também um adubo de liberação controlada, que é o Osmocoat. Tem vários nomes comerciais, Osmocoat, Basacoat, Forthcoat. Eles são grânulos que você mistura na terra na hora de fazer o plantio, e ele funciona por temperatura, então quanto mais quente, mais adubo ele solta, e quanto mais frio, menos adubo ele solta. O Osmocoat tem formulações de 3 meses, 6 meses e 9 meses. Esse aqui que eu estou usando é de 6 meses, então você mistura no solo e ele dura aproximadamente 6 meses. Se está mais calor, ele dura menos, se está mais frio, ele dura mais. O que ele faz é disponibilizar para a planta uma fonte contínua de adubo, em quantidades pequenas, mas que ajuda a manter a planta saudável no decorrer do ano. E outra coisa que eu uso sempre são micorrizas. Micorrizas são fungos que atuam em conjunto com as plantas, na raiz das plantas, e ajudam a melhorar a absorção de nutrientes. Então como funciona o uso disso? Ele vem aqui em formato de pó, você faz a aplicação no solo, em contato com a raiz das plantas no momento do plantio, e aí ele começa a formar essa relação com a planta e ajuda no estabelecimento, no desenvolvimento da raiz e no vigor. Fora isso, durante o período de crescimento, eu faço aplicação constante de adubo líquido, mas aí depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, porque é um tema um pouco mais abrangente. Agora falando sobre as plantas que eu vou usar aqui, eu vou pegar a câmera para mostrar de perto o que eu acho melhor e falar um pouco sobre cada uma delas e por que eu estou usando. Só antes de mostrar as plantas, queria explicar onde eu pretendo colocar os vasos. Então, como referência, essa é a parede oposta onde eu estou. Aqui eu tenho vários vasos grandes, então eu tenho um pé de jabuticabeira, um pé de pitanga, um pé de acerola e um pé de limão. E a ideia é colocar esses vasos novos entre os vasos das frutíferas. Então, colocar possivelmente aqui, aqui o outro, ali o outro. Ainda não sei exatamente a disposição, mas como ideia geral é isso. Só queria mostrar para vocês.
Vamos aqui então às plantas que eu sei que é o que todo mundo se interessa mais. O que eu tenho aqui? À direita eu tenho uma portulaca ou 9 horas, que eu comprei na Leroy junto dos vasos. Ela tem uma flor branca com rosa, hoje está fechada porque está o tempo nublado. Aqui eu tenho um alecrim de folha larga, eu tô sem nenhum pé de alecrim aqui no quintal, então comprei para ter de novo. Aqui eu tenho uma dicondra, que é essa planta com a flor, com a folha bem clarinha. Ela cresce rasteira e fica enorme. Ela já deve ter uns 80 centímetros, talvez, já tá bem grande. Aqui eu tenho vincas que eu plantei de semente. Então eu tenho 3 nesses vasos menores, nesses vasos maiores, e 5 nesse vasinho aqui que eu preciso tirar daqui urgentemente. Essas vincas são de crescimento rasteiro, então ela cresce pendente em vez de crescer para cima. Eu vou colocar na tela a foto das flores para vocês verem qual é. Eu não sei qual é qual, porque eu acabei misturando, mas tem 2 cores diferentes aqui. Seguindo aqui adiante, eu tenho essa flor aqui roxa, é uma verônica, que eu nunca plantei antes, então é um experimento para ver se vai dar certo. Eu tenho aqui uma gonfrena. As gonfrenas que eu tinha aqui, os ácaros atacaram, então eu removi todas e quero plantar de novo uma porque as abelhas gostam bastante. E aqui eu tenho uma torênia, deixa eu mostrar de perto. Uma torênia pendente, que é essa torênia roxa. Ela tá bem pequena aqui, mas é uma planta que fica enorme ali com o passar do tempo. Então, explicando rapidinho uma ideia aqui, em cada vaso eu pretendo colocar 3 ou 4 plantas, ainda não sei. A ideia é ter uma planta mais ereta e outras 2 plantas com crescimento mais pendente ou mais rasteiro para cobrir as laterais. Então aqui uma das ideias minhas é colocar, por exemplo, aqui essa verônica para trás, aqui na frente a folhagem, que é a dicondra, e aqui ao lado a vinca, que está pequena, mas ela fica grande, né? Ela vai ficar, sei lá, com 70, 80 centímetros de comprimento uma vez que ela crescer. Não sei muito bem como eu vou fazer os demais vasos, mas a ideia é mais ou menos essa. Então eu vou preencher de substrato, dar uma pensada aqui na distribuição das coisas e aí eu volto para falar com vocês. E enquanto eu preencho aqui os vasos, eu queria só comentar que eu não coloco manta de drenagem, argila, nada disso no fundo. Isso para mim é uma das maiores besteiras ali. Não ajuda nada com a drenagem de água, mas é um assunto meio polêmico. Depois eu pretendo fazer um vídeo com exemplos mostrando por que colocar argila no fundo não funciona para nada. Mas é isso, eu coloco simplesmente o substrato direto no vaso. Bom, vasos preenchidos com substrato. Eu já comentei antes, mas comentar de novo, que eu costumo colocar o substrato quase até a boca aqui dos vasos, porque com o passar do tempo ele vai compactando e conforme você vai irrigando, ele desce um tanto, assim, desce entre 5 e 10 centímetros depois de 6 meses, um pouco mais do que isso. Então eu coloco bem cheio para, conforme ele for compactando, ele ainda ficar alto, senão as plantas acabam ficando num buraco. Vou fazer o plantio então, vou começar aqui pela portulaca, que vai nesse vaso de barro aqui, e depois eu planto as demais. Pessoal, uma dica aqui que parece besta, mas que funciona muito bem. Na hora de você plantar no vaso, pegar o vaso onde a planta veio, coloca ele aqui como se fosse uma forma, preenche de terra em volta e aí no final vai ter um buraco exatamente para você encaixar a planta no final. Eu sempre faço isso e funciona bem. Bom, esse aqui está feito. Vou para o próximo. Eu acho que o próximo eu vou plantar exatamente como eu mostrei antes. Vou colocar a verônica, a dicondra e uma muda de vinca. E sobre a quantidade de osmocote, eu coloco meio que no olho, mas eu diria que mais ou menos uma colher de sopa, um pouco mais por planta. Então na cova de cada planta eu coloco um tanto assim, misturo. E a micorriza eu dou uma polvilhada exatamente no lugar onde a raiz vai entrar em contato com o solo. Então é um pó, eu simplesmente... Ixi, pegou na minha roupa, mas aqui ó. Eu só faço isso. O importante é ter contato direto com a raiz. Bom, para não entediar vocês, eu vou fazer o plantio e daqui a pouco eu já volto com o plantio feito. Bom, esse aqui está plantado e os demais, o que eu imaginei aqui? Colocar nesse aqui um alecrim com a torênia e a vinca. E aqui um pentas, uma gonfrena e a outra vinca. Então eu vou ter a mesma vinca nos 3 vasos e as outras plantas vão variando. Então de novo, para não entediar vocês, vou fazer uma pausa e volto com tudo plantado. Feito então, vasos plantados, essas plantas todas vão ficar bem mais felizes aqui com espaço do que nos vasinhos que elas estavam.
eu vou só fazer uma poda aqui da portulaca, tirar esses galhos mais compridos, são galhos que estão praticamente sem folha nenhuma, para incentivar a brotação dela. Aqui então a portulaca podada, ela brota muito rápido, então logo ela vai encher isso aqui novamente. Próximo eu tenho o vaso da Verônica, então ficou com a Verônica, a dicondra, e ela já está alcançando o chão, então daqui uma semana provavelmente eu vou ter que podar ela. E aqui a vinca. Aí não se enganem o tamanho dessa planta aqui, ela tá pequenininha, mas é uma planta, eu já comentei, né? Ela fica aí com 1 metro de comprimento, talvez até mais. O próximo vaso aqui eu tenho uma muda de pentas, que vai até dar flor. Eu tenho uma gonfrena e eu tenho uma vinca também. E de novo, as 3 aqui, não se enganem, essa aqui fica gigante, a pentas não, mas a gonfrena fica muito grande e a vinca também. E aqui atrás eu tenho o alecrim, esse alecrim de folha larga, a vinca e a torênia. A torênia aqui também, ela não é tão agressiva quanto a vinca, mas ela cresce aí uns bons 50, 60 centímetros para baixo. Tá aqui a portulaca então no lugar dela. Não reparei na sujeira porque choveu, ventou, choveu de novo, secou. Tá tudo imundo aqui, mais tarde eu vou dar uma limpada geral. Mas é isso, então agora eu vou mostrar para vocês onde eu pretendo colocar os demais vasos. Bom, o que eu estou imaginando, colocar o vaso que está a gonfrena e as pentas aqui, no outro vão colocar o vaso do alecrim e depois do limão colocar o vaso da Verônica. Eu vou posicionar os vasos aqui nos locais e mostro para vocês o resultado. A vantagem de usar um substrato leve é que eu consigo carregar um vaso desse aqui na mão. Se eu tivesse usado terra vegetal ou um substrato à base de casca de pinos, isso aqui estaria pesando uns mais de 40 quilos, eu não conseguiria mover para lugar nenhum. Essa é outra vantagem que eu não sei se eu comentei mais cedo, mas faz toda a diferença. Bom, acabei posicionando exatamente como eu imaginei. Então aqui nesse primeiro vão ficou as pentas com a gonfrena. Aqui na lateral o alecrim com a torênia. E aqui depois do limoeiro a Verônica de Condra. Vai ser interessante ver como esses vasos vão encher aqui nos próximos meses. Imagino que daqui 2 meses não vai dar nem para ver o vaso mais. Parece improvável, mas minha experiência com as plantas é essa. Quando chega setembro, outubro, cresce tudo muito rápido. E sobre os espaços que tem aqui entre os vasos, eu pretendo colocar os arbustos que eu tenho 2 amélias, eu tenho uma eufórbia de folhas roxas, eu tenho cólios, eu tenho outras coisas que eu imagino que eu vou usar para ocupar esses espaços, mas não hoje, eu preciso pensar um pouco melhor. É assunto para um próximo vídeo. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Se vocês gostaram do conteúdo e querem receber notificações de vídeos futuros mostrando as atualizações aqui, lembrem de se inscrever no canal. Eu, por hora, vou nessa que começou a garoar, eu preciso dar uma limpada em tudo aqui. Valeu? Até o próximo.